Você já se perguntou como milhões de pessoas podem apoiar ideias que, vistas de fora, parecem obviamente absurdas? Como multidões inteiras aplaudem discursos vazios como se fossem revelações divinas? Como pessoas inteligentes, educadas, racionais, se transformam em defensores fanáticos de políticos que claramente estão mentindo? A resposta não é que essas pessoas são burras. A resposta é que existe uma ciência da manipulação de massas. E políticos, conscientemente ou não, dominam essa ciência. Hoje você vai entender as técnicas exatas que políticos usam para sequestrar seu cérebro. Técnicas documentadas por décadas de pesquisa em psicologia social. E o mais perturbador, você provavelmente já caiu em algumas delas. Vamos começar com uma técnica antiga, mas devastadoramente eficaz. Técnica número 1. O inimigo comum. Nada une um grupo mais rápido do que um inimigo compartilhado. Isso é biologia evolutiva. Durante milhões de anos, nossa sobrevivência dependia de identificar ameaças externas e nos unir contra elas. Políticos exploram esse instinto criando inimigos, reais ou imaginários. Imigrantes, elites, a mídia, o outro partido, os globalistas, os comunistas, os fascistas, não importa quem. O que importa é ter alguém para culpar. Um estudo clássico de Muzaffer Sherif, conhecido como Robbers Cave Experiment, de 1954, demonstrou isso com precisão assustadora. Sherif dividiu meninos em um acampamento em 2 grupos. Em poucos dias, apenas criando competição por recursos, os grupos desenvolveram hostilidade intensa, xingamentos, ataques, desumanização do outro lado. E o mais revelador, a hostilidade só diminuiu quando o Sherif criou um inimigo comum externo que exigia cooperação. Políticos fazem isso em escala nacional. Quando a economia vai mal, quando há problemas reais, é muito mais fácil apontar um culpado do que explicar complexidades sistêmicas. Não é culpa do sistema, é culpa deles, e seu cérebro, programado para identificar ameaças tribais, aceita essa narrativa sem questionar. Técnica número 2. Repetição e familiaridade. Se você ouvir uma mentira 1000 vezes, ela começa a parecer verdade. Isso não é força de expressão, é ciência documentada. O fenômeno se chama efeito de verdade ilusória e foi demonstrado por Rasher, Goldstein e Topino em 1977. Eles mostraram que afirmações repetidas são avaliadas como mais verdadeiras do que afirmações novas, independentemente de serem realmente verdadeiras ou não. Seu cérebro usa familiaridade como atalho para a verdade. Se algo parece conhecido, parece confiável. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, sabia disso intuitivamente quando disse: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Políticos modernos aplicam isso sistematicamente. Slogans repetidos infinitamente. Frases de efeito marteladas em todo o discurso. Acusações repetidas até que pareçam fatos estabelecidos. Um estudo de Fazio e colaboradores, publicado em 2015 no Journal of Experimental Psychology, mostrou que o efeito de verdade ilusória funciona mesmo quando as pessoas sabem que a fonte não é confiável. Repetição supera ceticismo. Técnica número 3. Apelo emocional sobre argumentação lógica. Fatos não mudam opiniões. Emoções mudam. Isto parece cínico, mas é neurologicamente verdadeiro. Antônio Damasio, neurocientista português, demonstrou em seu livro O Erro de Descartes, de 1994, que emoções são essenciais para a tomada de decisão. Pacientes com danos nas áreas emocionais do cérebro não conseguem tomar decisões, mesmo simples, porque não conseguem sentir qual opção é melhor. Políticos eficazes falam para o sistema límbico, não para o córtex pré-frontal. Medo, raiva, esperança, orgulho, indignação, estatísticas sobre economia não movem multidões.
mas a história de uma família destruída por um imigrante criminoso, isso move. Drew Westen, psicólogo político, analisou isso no livro The Political Brain, de 2007. Ele mostrou que eleitores tomam decisões baseadas em ressonância emocional, não em análise de políticas. Candidatos que tentam ganhar com argumentos racionais quase sempre perdem para candidatos que conectam emocionalmente. Não é sobre quem tem razão, é sobre quem faz você sentir. Técnica número 4. Identidade tribal. Política moderna não é sobre políticas, é sobre identidade. Liliana Mason, cientista política, documenta isso em seu livro Uncivil Agreement, de 2018. Ela mostra que americanos estão cada vez mais divididos não por discordâncias sobre políticas específicas. Na verdade, há bastante consenso em muitas questões, mas por identidade partidária. Ser de direita ou de esquerda se tornou uma identidade central, como religião ou nacionalidade. E quando política se torna identidade, criticar seu partido se torna criticar você mesmo. Um estudo de Archen e Bartels, publicado em 2016, no livro Democracy for Realists, mostrou que a maioria dos eleitores não escolhe partidos baseado em políticas. Eles escolhem políticas baseado em partidos. Primeiro você se identifica com um grupo. Depois você adota as posições desse grupo como suas. Políticos sabem disso. Por isso investem tanto em símbolos, cores, rituais, linguagem própria. Estão construindo tribos. E uma vez que você pertence a uma tribo, defender o líder da tribo se torna defender a si mesmo. Técnica número 5. Simplificação de problemas complexos. O mundo é complicado. Cérebros odeiam complicação. Políticos que oferecem soluções simples para problemas complexos sempre terão vantagem sobre políticos que tentam explicar nuances. Vamos construir um muro e resolver a imigração. Vamos taxar os ricos e acabar com a desigualdade. Vamos privatizar tudo e a economia decola. Nenhuma dessas soluções funciona na prática como prometido. Mas isso não importa. O que importa é a sensação de que existe uma solução clara, um caminho definido, uma resposta. Daniel Kahneman, Nobel de Economia, documentou em Rápido e Devagar, de 2011, que nosso cérebro tem 2 sistemas. Sistema 1, rápido, automático, emocional. Sistema 2, lento, deliberado, racional. Sistema 1, prefere respostas simples. Sistema 2, pode processar complexidade, mas exige esforço. Políticos falam para o sistema 1. Nuances, ressalvas, depende. Isso não funciona em comícios. O que funciona é certeza, simplicidade, promessa. Técnica número 6. Criação de carisma e culto à personalidade. Líderes carismáticos ativam algo primitivo em nós. Max Weber, sociólogo alemão, definiu autoridade carismática no início do século XX como um tipo de poder baseado não em regras ou tradição, mas na percepção de qualidades extraordinárias do líder. Seguidores de líderes carismáticos não obedecem porque concordam racionalmente. Obedecem porque sentem que o líder é especial, quase sobre-humano. Um estudo de Shamir, House e Arthur, publicado em 1993 no Academy of Management Review, mostrou que líderes carismáticos criam conexão emocional através de 4 mecanismos: aumentar a importância intrínseca dos objetivos do grupo, enfatizar identidade coletiva, aumentar a autoestima dos seguidores através de associação, criar senso de empoderamento e eficácia. Em outras palavras, você se sente melhor consigo mesmo por apoiar o líder. Seu apoio se torna parte da sua identidade e autoestima. Criticar o líder, então, se torna insuportável, porque é criticar a si mesmo. Técnica número 7. Manipulação da memória coletiva. Quem controla o passado, controla o futuro. George Orwell escreveu isso em 1984, mas não era ficção.
Políticos constantemente reescrevem história para servir narrativas presentes. Isso funciona porque a memória coletiva é surpreendentemente maleável. Um estudo de Hurst e Manier, publicado em 2008 no jornal Memory Studies, mostrou que memórias coletivas são construídas socialmente, através de conversas, mídia, educação, monumentos. O que lembramos como sociedade não é necessariamente o que aconteceu, é o que foi repetido e reforçado. Políticos manipulam isso seletivamente, enfatizam eventos que apoiam sua narrativa, minimizam ou negam eventos que contradizem. A ditadura não foi tão ruim, nosso partido nunca fez isso. A história vai mostrar que estávamos certos. Quando a memória coletiva é controlada, fica impossível aprender com erros passados. Técnica número 8, exploração do medo. Medo é a emoção política mais poderosa. Cérebros humanos são programados para priorizar ameaças. Isso era útil na savana, onde ignorar um predador significava morte. Mas em política, essa programação é explorada impiedosamente. Um estudo de Jost e colaboradores publicado em 2003 no Psychological Bulletin mostrou que pessoas que sentem mais medo e percebem o mundo como mais perigoso tendem a apoiar políticas conservadoras e líderes autoritários. Não é coincidência que campanhas políticas frequentemente enfatizam ameaças: crime, terrorismo, colapso econômico, invasão cultural, destruição dos valores. Quanto mais medo você sente, mais você busca proteção. E líderes que prometem segurança, mesmo a custo de liberdade, que se tornam atraentes. Um estudo de Lambert e colaboradores publicado em 2010 mostrou que lembretes da própria mortalidade aumentam o apoio a líderes carismáticos e políticas agressivas. Quando você tem medo de morrer, você quer um líder forte. Políticos sabem disso. E alguns não hesitam em amplificar seus medos para ganhar seu voto. Então, como se proteger? Primeira defesa. Reconheça as técnicas. Agora você conhece os padrões. Quando um político criar um inimigo, pergunte: isso é real ou conveniente? Quando uma frase for repetida infinitamente, questione: isso é verdade ou apenas familiar? Quando sentir emoção intensa, pause. Estou pensando ou apenas reagindo? Segunda defesa, diversifique suas fontes. Bolhas informacionais amplificam manipulação. Se você só consome mídia que confirma suas crenças, você está se tornando mais vulnerável, não mais informado. Deliberadamente busque perspectivas contrárias. Não para concordar, mas para entender. Terceira defesa, separe identidade de política. Você não é seu partido. Você não é seu candidato. Se criticar um político que você apoia parece criticar você mesmo, esse é um sinal de alerta. Política deveria ser sobre ideias e resultados, não sobre pertencimento tribal. Quarta defesa: desconfie de soluções simples. Se alguém promete resolver um problema complexo com uma solução simples, está mentindo ou não entende o problema. Complexidade não é falha de caráter do político. É a natureza da realidade. Vou recapitular as 8 técnicas. 1. Criação de inimigo comum. Une o grupo contra eles. 2. Repetição. Familiaridade vira verdade. 3. Apelo emocional. Fatos não movem, sentimentos movem. 4. Identidade tribal. Política vira quem você é. 5. Simplificação. Soluções fáceis para problemas difíceis. 6. Culto à personalidade. Líder vira figura quase sagrada. 7. Manipulação da memória. Reescrever o passado para controlar o presente. 8. Exploração do medo, que está ameaças amplificadas para gerar obediência. Essas técnicas funcionam há milênios. Funcionaram em Roma, funcionaram na Alemanha, funcionam hoje, mas funcionam melhor em quem não as conhece. Agora você conhece. O que você faz com esse conhecimento é escolha sua.
Esse canal existe para te dar ferramentas de pensamento crítico, para iluminar manipulações que operam nas sombras. Se esse vídeo expandiu sua consciência, se inscreve. Toda semana tem conteúdo novo descendo ao porão da mente. E compartilha, especialmente com quem você acha que está sendo manipulado. Pode ser a fagulha que desperta alguém. Nos vemos no próximo. Cuide de você e até logo.